Olá, queridos alunos do segundo ano. Hoje, na nossa aula de Biologia 2, estamos chegando no finalzinho do estudo dos cromossomos. Já vimos várias formas de transmissão das características desses cromossomos. Na aula passada, vimos os tipos de cromossomos, os chamados autossômicos e os cromossomos sexuais ou alossomos. Hoje, na nossa aula, no capítulo 12, nós vamos ver algumas mutações cromossomiais, ou seja, algumas alterações que podem trazer sérias consequências ao indivíduo. Então, na aula de hoje, nós vamos diferenciar os tipos de alterações cromossômicas e entender as causas dessas alterações. Vamos lá? Olha só, na aula passada a gente já viu que o cariótipo humano, ou seja, o conjunto de cromossomos do ser humano, ele é composto por um total de 23 pares, sendo os 22 pares ou os 44 cromossomos do total de 46, chamados de autossômicos, e o último par, ou seja, dois cromossomos chamados de sexuais. E como a gente escreve, anota, representa o cariótipo humano, é dessa forma. Nós escrevemos, por exemplo, o cariótipo feminino, o 46,XX, ou seja, nós temos 46 cromossomos no total, sendo esses dois pares de cromossomos sexuais, o XX referente ao sexo feminino. Ou nós podemos anotar 44A, se referindo aos cromossomos autossômicos, mais XX, que são os dois sexuais. E para o indivíduo masculino, de semelhante forma, 46XY ou 44A mais XY, beleza? Então, durante a formação dos gametas que vai gerar um indivíduo, pode ter algumas falhas no processo de meiose, na meiose gamética, que a gente sabe que é o processo de divisão celular para formar os gametas. Então, se ocorrer algumas falhas nas disjunções dos cromossomos homólogos durante a meiose, a gente pode formar alguns gametas defeituosos e, consequentemente, o cigoto, o indivíduo também defeituoso em relação à quantidade ou estruturas de cromossomos. Então a gente vê aqui vários exemplos nessa situação A, que não teve a disjunção na primeira meiose, ou seja, a primeira divisão meiótica, onde a gente tem a separação dos homólogos, então teve uma separação errada aqui. Então, metade dos gametas formados serão defeituosos, faltando cromossomos. Nesse caso aqui, a primeira disjunção meiótica até aconteceu, mas na segunda, dessas cromátides irmãs aqui se separarem, a gente teve uma separação errada. E daí, após a fecundação, nós temos zigotos, indivíduos com quantidade de cromossomos, por exemplo, de forma equivocada. A partir daí que a gente tem algumas falhas, algumas mutações, mudanças, alterações nos cromossomos. E essas alterações podem ser de algumas formas. A gente conhece algumas mutações cromossômicas chamadas de mutações estruturais, onde há uma alteração, como o próprio nome sugere, na estrutura do cromossomo. Então a gente tem várias formas de mutações estruturais, como a deleção, quando tem a perda de algum gene desse cromossomo. A gente tem uma duplicação, quando o gene se duplica na formação do cromossomo. A gente tem aqui pares de cromossomos homólogos, tá? Pode ter uma duplicação desses cromossomos. Nós temos a inversão, quando a sequência de genes desse cromossomo ocorre a inversão. Então, a posição do gene vai estar numa posição errada, logo pode trazer consequências para a expressão desse gene. Nós temos também uma condição de translocação, onde há a mudança de posição agora entre cromossomos não homólogos. Existe uma condição de translocação no caso de uma leucemia. Já ouviu falar na leucemia? Um câncer que acontece nos linfócitos? Então, uma leucemia bem grave, chamada leucemia mieloide crônica, é causada por uma translocação entre dois cromossomos. Então, partes de um cromossomo, é o 19, se não me engano, cromossomo 9 com 22. Isso, então, existe parte do cromossomo 9 e é trocado com parte do cromossomo 22. Então, a posição, o local desses genes estão em cromossomos diferentes. Logo, a expressão deles vai ser defeituosa ou pode até falhar essa expressão. Então, esse é um caso de mutação por translocação. Esses são exemplos de mutações estruturais. Quando falamos em mutações numéricas, como o próprio nome já diz, está alterando o número total de cromossomos, ou seja,
se referindo ao ser humano, nós temos 46 cromossomos. Se tiver uma adição ou uma subtração de cromossomos, nós temos uma mutação numérica. E essas podem ser do tipo euploidia ou aneuploidia. As euploidias é quando tem uma mudança num conjunto todo de cromossomos, ou seja, se eu tenho, ao invés de ter um número total diploide, como a gente sabe que são impares, se acontecer todos os cromossomos ficarem em trio, chamando de triploidia. A gente até anota 3N ou uma tetraploidia, 4N. Então essa é uma mudança no número total de cromossomos nos pares de homólogos. Agora, se a gente tiver alterações em alguns cromossomos específicos, a gente chama de aneuploidia. Então a gente pode ter tanto adição de cromossomos, como eu falei para vocês, quanto subtração de cromossomo. Se eu tiver uma subtração de 2 cromossomos, eu tenho uma nulissomia, ou seja, um indivíduo que é diploide, que tem um par de cromossomos, se ele perder 2 cromossomos, ele fica naquela posição nula, ou se perder um, fica uma monossomia, aquele cromossomo está sozinho. Se tiver adição, dependendo da quantidade, nós podemos ter uma trissomia, quando tem uma adição em um cromossomo a mais, ao invés de ficar um par de homólogos, a gente tem um terceiro cromossomo. Se tiver mais 2, a gente tem tetrassomia, 4 cromossomos na mesma posição. Então, essas são mutações numéricas de cromossomo. E essas mutações numéricas podem trazer diferentes doenças, diferentes características, expressões fenotípicas dos indivíduos que o apresentarem. Então, vamos conhecer algumas das alterações. Preste atenção, aqui essa primeira alteração, essa síndrome chamada síndrome de Turner, é uma alteração nos cromossomos sexuais, então a gente tem que se ligar nisso. Algumas alterações cromossômicas podem acontecer nos cromossomos sexuais ou nos cromossomos autossômicos, tá? Nesse caso, nós vamos trazer alguns exemplos de alterações em cromossomos sexuais e mais para frente falaremos das alterações em cromossomos autossômicos. No caso da síndrome de Turner, nós temos aqui uma deleção ou uma monossomia no cromossomo sexual. Nesse caso, ao invés de apresentar um par, nós temos apenas um cromossomo sexual, o cromossomo X. Então, no caso da síndrome de Turner, quem vai apresentar essa alteração é apenas mulheres, porque é a presença de apenas um cromossomo X. E olha só como a gente escreve o cariótipo, 45,X. Por quê? Ao invés de apresentar 46 cromossomos no total, a pessoa tem uma perda de um cromossomo, só apresenta 45 no total. E o seu genótipo, seu cariótipo sexual é apenas informado pelo X. E as mulheres vão ter várias consequências dessa ausência de um cromossomo sexual. Vai ter uma estatura baixa, má formação no sistema genital, não vai ter menstruação nem ovulação, vai ter várias características sexuais atrofiadas devido a uma ausência de um cromossomo sexual e outras complicações também, como até problemas cardíacos, morfológicos, anatômicos, enfim, várias características próprias da síndrome de Turner, ausência de um cromossomo sexual X. Outro tipo de síndrome é a síndrome de Klinefelter, que é uma, agora, trissomia de cromossomos sexuais. Olha só, a pessoa tem um par de cromossomo X e um cromossomo Y também, que caracteriza sexo masculino. Então, a gente tem uma trissomia de cromossomos sexuais. Olha só o cariótipo, agora é 47XXY. Ao invés de ter 46 cromossomos, a pessoa tem um a mais, 47. Então, o que é que acontece? Vai aparecer indivíduos do sexo masculino, pela presença do cromossomo Y, e um par de cromossomo X vai dar a esse indivíduo masculino algumas características femininas, como o crescimento de seios, crescimento de pelos pubianos característico de sexo feminino, órgãos genitais masculinos um pouco atrofiados, tá? Pouca barba, então a pessoa, o indivíduo masculino não vai ter tantas expressões de características masculinas, vai ter um híbrido, tá? Devido a essa trissomia de cromossomos sexuais, beleza? Nós temos também a síndrome do triplo X, que é a síndrome da supermulher, que ela apresenta 3 cromossomos X aqui. Essa presença ela pode apresentar 3 cromossomos X e até um Y, mas é mais presente na mulher com apenas 3 cromossomos X. Aqui é uma trissomia do X. Olha só, 47 com um X a mais, certo?
pode ser um X a mais ou 2X e Y. Aí se caracteriza mais síndrome de Klinefelter, mas pode até ocorrer uma tetrassomia aqui, 4 cromossomos sexuais. Mas essa síndrome é mais presente em mulheres, né? As mulheres que apresentam os 3 cromossomos X, elas são aparentemente normais, mas elas podem apresentar algumas características, como um desenvolvimento motor e intelectual um pouco lento, alguma dificuldade na fala, no seu desenvolvimento, na sua infância, algumas disfunções morfológicas, fisiológicas e até também a pessoa ter alguns transtornos intelectuais. Então, as mulheres portadoras dessa síndrome podem levar uma vida normal, não tem nenhuma alteração morfológica tão visível quanto outras síndromes, mas ela pode apresentar algumas alterações intelectuais também, tá bom? E existe também a síndrome de Jacobs, que é a síndrome do duplo Y. Olha só, indivíduo masculino, ele tem normal, ele seria XY, mas ele tem 2 cromossomos Y aqui, uma trissomia em cromossomo sexual. Então, esse indivíduo do sexo masculino, ele vai apresentar características masculinas mais intensas, como uma alta produção de testosterona, daí vem a estatura bem maior. Isso aqui é um caso que aconteceu, que são 2 irmãos gêmeos. Um dos irmãos teve o par de cromossomo sexual XY normal, e esse cara aqui teve um segundo cromossomo Y, um duplo Y, apresentando a síndrome de Jacobs. Então ele apresenta uma altura bem maior, vai ter uma maior predisposição à acne devido à alta presença de hormônios sexuais, no caso da testosterona. Pode apresentar algumas anomalias na genitália, alguns distúrbios motores, locomoção, como é que chama assim? Uma coordenação motor um pouco comprometida, alterações em fala e tudo mais, devido à presença de mais um cromossomo sexual Y, trazendo assim disfunções nas características masculinas. Mas o indivíduo também pode levar uma vida normal, beleza? Agora, falando de alterações em cromossomos autossômicos, olha só, as outras nós só falamos dos cromossomos sexuais. A partir de agora, vamos falar de alterações dos cromossomos autossômicos. E uma bastante conhecida é a famosa síndrome de Down, que é a chamada trissomia do 21. O próprio nome já nos sugere, né, que vai ter 3 cromossomos na posição 21. Olha só esse cariótipo aqui, nós vemos os cromossomos normais, quando chega na posição 21, ó, nós temos 3 cromossomos. E o cromossomo sexual, nesse caso aqui uma mulher, mas pode ser XY, né, uma pessoa do sexo masculino, apresentar a síndrome de Down. Nesse cariótipo aqui, ó, a gente escreve 47XX, porque é uma mulher, mais 21, mostrando que tem um cromossomo a mais, ao invés de ser 46, é 47, e tem um cromossomo a mais na posição 21. Aí a gente caracteriza a famosa síndrome de Down. E aí tem suas características marcantes, né? A pessoa tem uma expressão facial bem característica, algumas marcas na língua, até o fechamento da boca é um pouco difícil. As pessoas que têm síndrome de Down geralmente ficam com a língua para fora porque não tem o fechamento da mandíbula. Mãos curtas também, a formação do pé também é bem característica. Então a gente tem algumas características bem marcantes da síndrome de Down, beleza? Outra síndrome é chamada da síndrome de Edwards. É uma alteração no cromossomo 18, ó, trissomia do 18. Então, aqui o indivíduo pode ser tanto do sexo masculino ou feminino, né? Apresentando aqui mais um cromossomo, então 47XX mais 18, caracterizando a trissomia do 18. E esse indivíduo pode apresentar diferentes alterações morfológicas, né? Como malformações no crânio, as mãos, os dedos, eles são meio que atrofiados ou meio que mal formados, também os dedos dos pés. Esse indivíduo pode ter várias complicações no sistema circulatório, sistema cardiovascular, respiratório também. E um caso curioso que aconteceu aqui próximo a nós, no ano passado, teve até um caso de uma menininha em Campina Grande que nasceu com a síndrome de Edwards e infelizmente veio a falecer devido até ao desconhecimento ou um atendimento meio que difícil para tratar essas síndromes. Lógico que, como se trata de uma síndrome genética, é bastante difícil hoje em dia você chegar à cura.
mas conhecendo desde cedo, é possível identificar e traçar estratégias para minimizar as consequências, né? Se for alguma alteração do sistema respiratório, já incubar aquele feto que nasceu, quase sempre nasce prematuro, né? Devido às complicações na própria gestação. E existe até algumas ONGs que tratam disso, não só da síndrome de Edward, mas de outras síndromes também, para que as pessoas se conscientizem sobre algumas alterações genéticas que podem acontecer, tá bom? E por fim, vamos falar da síndrome de Patau, que é uma síndrome também característica agora da trissomia do cromossomo na posição 13. Então, a gente tem aí o cariótipo 47XX ou XY mais 13, mostrando que tem um a mais na posição 13, e características da síndrome de Patau, ela é um pouco mais severa do que a síndrome de Edwards, né? Vai apresentar principalmente má formação no sistema respiratório, a boca aqui e o nariz é má formado, pode ter ausência de globo ocular, a má formação do olho, então o bebê geralmente nasce natimorto, né? Pode acontecer abortos, e devido a essas malformações de sistema respiratório, circulatório, cardíaco, pode apresentar também a polidactilia, que é a presença de dedos a mais na boca. O olho pode apresentar também malformações. Tá? Então, existem algumas características. Vou mostrar uma fotozinha agora. Se você não gostar de imagens fortes, pode pular ou fechar o vídeo aí, tá bom? Olha só, algumas fotos características da síndrome de Patau. O bebezinho tem algumas malformações, principalmente aqui no sistema respiratório, né, nas vias respiratórias superiores. Geralmente nasce com mais de um dedo, a polidactilia, tá? E é bem difícil esses bebês sobreviverem devido a não só essa malformação do sistema respiratório, mas em outros sistemas. Mas com o tratamento eficaz, um tratamento próprio e especializado para minimizar essas consequências, podem sim ter alguma expectativa de vida um pouco maior, beleza? Mas é isso, gente. Nós vimos algumas mutações que acontecem nos cromossomos, né? Mas a nível numérico, algumas aneuploidias com deleções ou adições em número de cromossomos. Então, a gente viu alguns exemplos que podem acontecer dos diversos. E contrariando algumas pessoas aí que gostam de falar que de sexo só existe XX ou XY. Mas na verdade a gente sabe que não é assim, né? Pode ter algumas alterações genéticas aí com um cromossomo X ou Y a mais, ou até a falta de cromossomo sexual. Então, vamos abrir a nossa mente aí para ver que existem algumas pessoas que são chamadas as especiais, que precisam de uma certa atenção, mas que são pessoas iguais a nós, que são seres humanos, que são criaturas aí de Deus e da natureza. Beleza? Então, deixo para vocês aí os nossos exercícios, e lá no portal Eleva também tem exercícios sobre alterações cromossomiais para vocês realizarem e reforçarem esse conteúdo, beleza? A gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço. Falou!